coisa. Ele vai naquele momento com o seu braço mostrar os 10 mandamentos. Talvez os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos que ele vai mostrar, isso eu não sei, isso é uma hipótese minha, sejam as mesmas tábuas que ainda estão dentro da arca do concerto, escondidas e que ninguém achou, que foram escondidas lá naquela vez quando Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, e uns judeus esconderam essa arca, e até hoje onde é que ela está? Ninguém achou. Porém, Ellen White diz que elas aparecerão, mas não diz quando. Talvez sejam essas. Será que os iníquos, os ímpios, vão poder abrir aquela arca antes disso e olhar ali dentro? Nunca foi permitido, nem mesmo aos sacerdotes fazerem isso. Isso é algo sagrado. Eu não sei. Mas enfim, o fato é que essas tábuas dos 10 mandamentos serão mostrados, e eles brilharão, e brilhará o 4º mandamento. Então seca totalmente o rio Eufrates. Porque nesse momento, estando o mundo inteiro mobilizado contra o povo de Deus, a maciça maioria, não todos, se voltam agora contra os seus líderes religiosos que os enganaram, induzindo-os a santificar o domingo. Aí cai a ficha. Entendem? Porque todos terão ouvido durante o alto clamor, principalmente entre o decreto dominical e o fechamento da porta-graça. Mas já antes disso foi distribuído, né, pastor? E vocês sabem, no 2007, o livrinho aquele, os 10 mandamentos, e isso está sendo pregado. E será pregado em grande intensidade no alto clamor, que é entre o decreto e o fechamento. Mas não aceitarão, grande parte. E agora cai a ficha. Nós fomos enganados. Quem é que nos enganou? Esses falsos líderes religiosos. Chegou a vez deles serem devastados. Então devastarão a meretriz que os enganou. Isso é o secamento do rio Eufrates. Ou seja, o secamento do rio Eufrates permite Deus que as forças se unam contra o povo de Deus. E no momento do assalto, as forças, em vez de atacar o povo de Deus, atacam Babilônia. Vamos ler isso aí. Irmãos, eu tenho que tomar bastante água porque eu tenho um problema sério de faringite. É aqui, Apocalipse 17, versículo 16. Os 10 chifres que viste, ou seja, as nações unidas contra o povo de Deus. E a besta, isso é a segunda besta, porque a Bíblia nunca diz primeira besta e segunda, então você tem que entender pelo contexto. Ou seja, o povo americano, que foram os primeiros a sofrer em função do decreto dominical, são os que mais tempo vão ter que sofrer. Não que mereçam, mas é por lá que começa. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada. Guardem bem essa palavra devastada, ela aparece mais adiante. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Irmãos, eu entendo que isso aqui é capaz de ser literal. Vocês lembram daquele avião que caiu no Chile em 1968, se não me engano? Aquele pessoal ficou ali sem alimento nem nada. Comeram o quê? Morria um, lá um, cortando em pedacinho, secando a carne, o ser humano ia comendo depois. Pode ser isso mesmo. Vocês acham que vai ter alimento nessa época aí? Quem é que merece morrer para saciar a fome? Pode ser. Vamos dar um pulo. Vamos para 18. Continuando essa devastação aqui. Está no 18, versículo 6 em diante. Então vamos ler o 5 também. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou, bebidas misturadas, dobrada para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento, pranto, porque diz,
consigo mesma: não, estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto, pranto nunca hei de ver. Caiu, Babilônia agora caiu, não é? Mas entendo, eu até vou aproveitar, eu acho que o tempo agora está mais favorável a mim, até vou aproveitar para ler um versículo antes. E temos que entender esse versículo. Vamos ler 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, porque para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Este anúncio terá sido dado antes das pragas começarem a cair. Esse é o alto clamor: saiam de Babilônia, e muitos sairão. E os que saírem terão sido perseguidos por esses poderes aqui. E os que ficaram perseguirão. E os que ficaram perceberão nesse momento que foram enganados por Babilônia, então se revoltarão. Repito, isso é o secamento do rio Eufrates. Então vamos adiante. 18:8. Pois por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto, fome, e será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Irmãos, um só dia quer dizer um ano. Flagelos são as pragas duram um ano. Então aqui nós já estamos na sexta praga, sétima quero dizer, e isso dura um dia, um ano. Fome, etc., fogo, você tem que imaginar os efeitos das pragas, não é? Serão esses. E as pessoas estarão numa situação dramática. E vamos para o 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Esses que foram seduzidos, porque sempre quiseram poder. E este poder está vinculado ao poder econômico, que gera a possibilidade do poder político, militar, e tudo isso tem que ser pago de alguma maneira. E o poder econômico paga todas as coisas. Vejam só. E chorarão e se lamentarão os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Aqui também há coisas para se entender. O que é essa luxúria? Luxúria é o produto das coisas que são feitas de modo imoral, ilegal, fora dos princípios. Nós vamos entender um pouco isso melhor hoje à tarde, ao estudarmos os aspectos econômicos e sociais da crise dos bancos do ano passado. Não é? Por exemplo, onde já se viu um executivo de banco ganhar um bônus de 12 bilhões de dólares? Não é um pouco demais? Mas, tudo bem, se fosse dentro dos princípios lícitos, porém, isto foi ganho através de negócios que se chamam subprime. Vamos entender isso de tarde. Negócios sujos, que levaram à quebradeira de bancos que não quebraram nem em 1929. Subprime, abaixo da garantia. Empresta para qualquer um. Negócios sujos. E isto é luxúria. Duas coisas agora precisamos entender. O que é a luxúria da igreja romana? Misturando verdade com erro para enganar. Certo? O que é a luxúria dos reis? Misturando honestidade com desonestidade para enganar. Os bancos europeus, vamos adiantar um pouco aqui, os bancos europeus e os asiáticos compraram esses títulos subprime dos Estados Unidos, os bancos americanos, porque as agências classificadoras de risco disseram que eram títulos classe A. Na verdade eram títulos sujos, podres. Negócios, isso é luxúria. Ganhar muito, fazendo coisas ilícitas, misturando com coisas corretas. Ou adorando o demônio, porém achando que está adorando a Deus. As luxúrias. As duas coisas se reforçam uma com a outra. Ou seja, assim como a igreja
e engana o mundo inteiro, misturando um pouquinho de verdade com muito de mentira. Assim também a economia, a globalização pretende faturar muito, misturando bons princípios com maus princípios. Irmãos,